Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Muito obrigado, pastor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui nesta noite, dividindo com os irmãos, humildemente, aquilo que Deus colocou no meu coração. Louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, a pastora Tânia. Agradeço também a Deus pela vida do pastor Jurandir Bernardes. Agradeço ao pastor Jânio, que aqui não está, que nos fez ali o convite. Louvo a Deus pela vida dos pastores, todos os obreiros aqui do púlpito, companheiros. Deus continue abençoando fortemente os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu também não posso deixar de passar em branco, agradecer a Deus ali pela vida dos irmãos ali da congregação do Tatu. Que Deus continue abençoando cada irmão pelo esforço, para estarmos todos aqui nesta noite, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando eu recebi o convite na segunda-feira, eu até falei para o pastor, pastor, eu sou mais pequenininho, né? Porque nós estamos diante de homens, servos de Deus, cheios do Espírito Santo, com bagagem, com experiência, mas com muita humildade eu quero transmitir aos irmãos aquilo que o Espírito do Senhor colocou ao meu coração. Meus irmãos, livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Todos encontraram? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Meus irmãos, orando a Deus, pedindo a Deus para que o Espírito Santo de Deus me direcionasse em uma palavra, o Espírito Santo plantou esta palavra em meu coração. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, aproximadamente de 90 a 96 depois de Cristo. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós estamos diante do último livro do Novo Testamento. E ele é um livro singular entre os demais, porque ao mesmo tempo ele é uma revelação do futuro, ao mesmo tempo ele é uma profecia,
e ao mesmo tempo ele é um conjunto de 7 cartas. Uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo, uma profecia quanto à sua mensagem, e uma epístola quanto aos seus destinatários. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, foi uma revelação que o apóstolo João recebeu. Ele teve visões estando ele ali na ilha de Pátimos, exilado, porque sabemos, os irmãos, os historiadores nos falam que a ilha de Pátimos, ela é uma ilha aonde os romanos, eles enviavam ali os seus inimigos, aqueles que eles perseguiam. Então era uma espécie de uma ilha prisão. E ali estava o apóstolo João, foi levado, preso para a ilha de Pátimos. Ilha de Pátimos ficava mais ou menos 80 quilômetros ao sudoeste da cidade de Éfeso. E ele estava ali preso por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa da mensagem do Evangelho. Mas estava aquele homem sofrendo ali naquele lugar. Foi deixado ali na ilha de Pátimos para morrer. Mas aonde ele foi deixado para morrer, foi aí aonde ele recebeu as revelações do livro do Apocalipse. Aonde ele foi deixado para morrer, foi aonde ele recebeu as mais belas profecias, aonde Jesus Cristo falou com ele em visões, aonde ele foi deixado ali para morrer, foi aonde ele recebeu o resplendor das revelações da parte de Jesus. Então não é um ponto final, não é o fim, quando nós achamos que estamos ali sucumbindo, estamos no ponto final, mas é aonde Jesus Cristo quer revelar as coisas mais lindas e mais belas para a sua vida. Queridos irmãos, e quando nós olhamos este homem, estando naquela ilha de Pátimos, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ele ouviu uma voz por detrás, como uma voz de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Envia a igreja de Éfeso, Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, e a igreja de Sardes, e a igreja de Filadélfia, e a igreja de Laodiceia. O propósito a enviar para estas 7 igrejas as cartas era para corrigir alguns desvios que estavam ocorrendo naquelas igrejas, e ao mesmo tempo fortalecê-las por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. Então João, obedecendo à voz do Senhor, ele vai escrever a estas igrejas. Mas quando nós olhamos para estas igrejas, elas representavam a totalidade das igrejas de sua época, mas cada igreja consistia ali em várias congregações, mas foi escolhido estas igrejas por representarem a totalidade ali da sua época. Em outras palavras, estas igrejas representam todas as igrejas da era cristã. Então o que foi escrito a estas igrejas também nos alcança. E agora João, ele vai observar que aquela voz falava com ele. Então ele virava para ver quem estava falando. E ele, quando ele se vira, ele observa os castiçais de ouro, e no meio dos castiçais estava o Filho do Homem.
estava o Cristo exaltado, falando com o apóstolo João, vestido aos pés de veste comprida, e cingido o seu peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Este era o Cristo exaltado, aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele observa tudo, ele tem o controle de tudo, ele vê tudo. Aleluia. Nós muitas das vezes podemos omitir das pessoas da liderança, mas não podemos omitir daquele que tem olhos como chama de fogo, porque ele vê tudo e ele tem o controle de tudo. Queridos irmãos, e os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse cingido, refletido numa fornalha, e a sua voz era a voz como o som de muitas águas. Como era bom ele estar ouvindo a voz de Jesus, e como é bom a igreja ouvir a voz de Jesus. É como o som de muitas águas, porque a voz de Jesus ela te traz paz. A voz de Jesus ela te traz refrigério. E o apóstolo João estava dizendo, como a voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Esta aguda espada de 2 fios significa que ele é a palavra que corta o pecado do meio da igreja, mas que também tem o poder de cortar a igreja do reino, se ela não tiver compromisso com a palavra. Aleluias. E o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. E o apóstolo, quando ele teve estas visões, ele caiu aos seus pés como morto. Aí o Cristo agora coloca-lhe ele sobre a sua destra, dizendo: não temas, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que vive. Eu fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e eu tenho a chave da morte e do inferno. E aquele Cristo, o nosso Cristo, está aqui, porque Ele está vivo. Aleluia. E ele diz assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois hão de acontecer. Por isto o livro do Apocalipse, ele é uma revelação do futuro, e ao mesmo tempo uma profecia. E agora nós chegamos aqui, a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Queridos irmãos, e começa dizendo desta maneira: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais. Mas se nós olharmos para o versículo de número 20, no capítulo de número 1, vai dizer que os castiçais representam a igreja do Senhor, representa a noiva do Cordeiro. Então mostra que Cristo está no meio da sua igreja, que Ele anda no meio da sua igreja. E a Bíblia vai dizer que Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, a igreja, ela é um organismo vivo e espiritual, que Cristo, por meio do seu Espírito
Espírito Santo se faz presente, mostrando para a sua igreja que Ele tem o controle dela na palma das suas mãos. E eu quero dizer aqui aos companheiros que estão aqui neste púlpito: não desanime, não tenha medo, porque o dono da igreja é Jesus Cristo, Ele tem o controle da igreja. Queridos irmãos, nesta primeira experiência que estamos passando nesta linda congregação do Tatu, eu tenho visto que realmente Jesus Cristo, Ele tem o controle da igreja, porque no momento dos nossos medos, nós recorremos àquele que é o dono da igreja, e Ele entra com a resposta, Ele entra com a solução. Então, querido companheiro, querido obreiro, tenha certeza que Jesus é contigo, Ele é o teu auxílio, Ele é o dono da igreja, e sendo Ele o dono da igreja, a obra dele não vai perecer. Remai sude cantará suriande como alabachandaramanai. Aleluia, aleluia. E Ele está presente aqui. Glorifica, porque o Cristo está presente aqui. Ele anda no meio dos castiçais, Ele anda no meio da sua igreja, Ele está aí do teu lado agora. Se eu fosse você, eu começava a glorificar, porque o Cristo está aí, Ele está conosco, Ele está com a sua igreja. Aí Ele vai dizer para aquela igreja: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Quando nós olhamos para o capítulo de número 2, e o versículo de número 2, nós vamos ver o cuidado de Jesus Cristo, ao dirigir a sua mensagem àquelas igrejas, porque era para combater, preveni-las e combater a apostasia. Cristo, ao dirigir a carta às igrejas, e esta qual nós estamos falando, dizendo: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos não são, e tu achastes mentirosos. Um dos cuidados de Jesus Cristo ao dirigir a carta a estas igrejas era preveni-las da apostasia, para que aquelas igrejas viessem ter o cuidado de não cair neste perigo que podemos chamar de apostasia. Mas o que é apostasia? É o abandono, a rejeição à fé cristã e a negação da verdade revelada por Deus. Perigos que estavam ocorrendo naquelas igrejas, e perigos que têm ocorrido nos nossos dias. Pessoas têm abandonado a palavra revelada por Deus como sua regra normativa, sua regra infalível de fé normativa para a sua vida e para o seu caráter cristão. Quantos têm abandonado a palavra revelada por Deus e têm saciado a sua fome, saciado a sua sede em várias fontes que não é a palavra do Senhor? Este era um perigo que estava acontecendo com aquelas igrejas naquele dia, e é um perigo que está acontecendo hoje em nossos dias. Pessoas que estão trocando a palavra de Deus
por uma mensagem, uma água com açúcar num celular. Pessoas que estão trocando a verdade da Bíblia Sagrada por este movimento que tem se levantado e que infelizmente tem adentrado em muitas igrejas. Um movimento que tem mostrado que o que é certo é duvidoso e o que é errado está certo. Tem mostrado que o pecado é correto e que uma vida de santidade não precisa ser vivida. Infelizmente é um movimento que tem adentrado dentro das igrejas, e isto tem ocasionado num esfriamento delas. Por isso, Jesus Cristo, ao dirigir a carta às igrejas, Ele previne elas, para que elas não venham cair nesta apostasia, para que elas não venham trocar a verdade da palavra por uma água com açúcar. Porque, queridos obreiros, queridos irmãos, eu já vivenciei situações aonde eu vi uma pessoa pegando o celular, nada contra, porque eu também uso, e dizendo assim: olha, eu vou me alimentar agora, eu vou ver Deus falando comigo aqui agora. Não, meu querido, o que você quer ver Deus falar é através da palavra revelada, porque isto foi o cuidado que Jesus, ao escrever aquelas igrejas, foi dizendo: cuidado para não cair na apostasia, cuidado para não trocar a palavra revelada por movimentos, por algas barrentas, por água suja, que não sacia a sua fome. Pode até saciar no momento, mas não vai te levar para o céu de glória. Então, por isso, ele escreve às igrejas. Mas quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós vamos ver que Éfeso diagnosticou este problema, porque eles colocaram à prova estes falsos ensinadores, aqueles que diziam ser apóstolos, mas eram mentirosos. Queridos irmãos, isto foi um elogio da parte de Jesus Cristo. Agora nós adentramos no versículo de número 3, e ele vai dizer assim: sofrestes e tens paciência. Porque quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós vamos ver que aquela cidade em especial era um centro de idolatria. Aquela cidade tinha um templo dedicado à adoração do imperador, que naquela época era Domiciano, e os romanos, eles obrigavam o povo a adorar a divindade do imperador. Mas aquela igreja era uma igreja fiel. Eles sofriam por causa do evangelho, eles sofriam por causa da palavra, porque eles só adoravam a pessoa de Jesus Cristo, e isto culminava em várias perseguições contra os cristãos de Éfeso, porque eles não se dobravam à idolatria, e isto culminou em várias perseguições para os irmãos que estavam em Éfeso. Por isso que Jesus vai dizer: sofrestes, você sofreu pelo meu nome, e você teve paciência, e você trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Nós observamos o versículo de número 2 e 3, nós vamos observar elogios da parte de Jesus Cristo àquela igreja, porque era uma igreja que trabalhava, porque era uma igreja fiel, era uma igreja que estava ali atuante. Mas só que agora nós vamos adentrar no versículo de número 4, e ele diz assim: mas eu tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. E é isto que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aquela igreja era uma igreja atuante. Aquela igreja era uma igreja participativa. Aquela igreja era uma igreja que
trabalhava, mas ela tinha um problema que precisava ser resolvido, porque aquela igreja deixou o primeiro amor. Ela não deixou de ser fiel, ela era fiel, ela sofria por causa de Cristo, mas uma advertência Cristo levanta: eu tenho, porém, contra ti, que você deixou o teu primeiro amor. Parece que aqueles cristãos de Éfeso daquela geração já não tinha aquele profundo e verdadeiro amor quanto da geração anterior, e Cristo estava cobrando isso da igreja de Éfeso. Vocês trabalham, vocês são fiéis, vocês vão ao culto, vocês seguem a palavra, mas eu quero aquele profundo e verdadeiro amor de volta. Eu quero aquele primeiro amor de volta. Eu quero aquela primeira, sabe aquela devoção que vocês tinham antes? Eu quero de volta. Eu quero de volta, eu quero de volta. Era o que Cristo estava dizendo àquela igreja. Parece que os cristãos de Éfeso, eles estavam mais preocupados em estar fazendo no dever do que no amor sincero e na devoção. E é isto que Cristo está dizendo para nós nesta noite. Lembra-te como tu eras. Você lembra como você era? Queridos irmãos, lá no Tatu nós tivemos uma experiência onde nós estávamos falando do primeiro amor. Aí uma irmã, ela chegou em mim e disse assim: pastor, eu tenho quase 70 anos, o senhor sabe, inclusive essa irmã está aqui. Eu tenho quase 70 anos, e eu já não tenho mais aquele pique que eu tinha antes. Mas aí eu olhei para ela e falei assim: senhora lembra da profetisa Ana? Com quase 86 anos, 82, 86, estava lá no templo e continuamente estava orando e jejuando ao Senhor. E ela falou assim: então pastor, eu vou voltar a orar, porque eu preciso orar como eu orava. Eu vou voltar a ler, porque eu preciso ler como eu li. Eu preciso meditar novamente como eu meditava. E agora esta é a mensagem para que eu quero chamar a atenção. Nós estamos inseridos, viemos nos nossos cultos na quarta-feira, nos domingos, mas sabe aquele primeiro amor? O perigo é quando nós caímos naquela coisa mecânica, na rotina. E Jesus está dizendo assim: não, eu quero mais. Eu quero mais. Remai decanta labachurianda lamanai. Você lembra na madrugada quando você me buscava? Por que você não me busca mais? Você lembra quando você falava: agora eu vou meditar na palavra, e hoje já não medita mais? Você lembra quando falava assim: hoje eu vou jejuar? São valores simples que nós temos que resgatar de volta. Temos aprendido na escola dominical que a igreja, ela cresceu com oração, ela cresceu com jejum, e ela cresceu observando a palavra. São valores que nós não podemos perder, porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou olhar lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4 e no versículo 4, que diz assim: o inimigo tentando o Senhor Deus, e Jesus Cristo, ele vai responder: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra nós temos que trazer de volta
Nós temos que trazer de volta ela para o centro de nossos cultos, porque nós observamos quantos lugares, glórias a Deus que isto não acontece no nosso ministério, mas quantos lugares tem cantarolado, e tem deixado apenas 20 minutos para a palavra. Não, o culto também é constituído pela palavra, porque o que alimenta a igreja é a palavra, o que conduz a igreja para o céu é a palavra, e nós temos que trazê-la de novo para o centro dos nossos cultos. Nós não podemos perder esta essência, porque quando Cristo ele escreve, João ele escreve estas igrejas para combater a apostasia, e eu quero vos chamar a atenção, nós só vamos vencer os desafios atuais e a apostasia da nossa época, dos nossos tempos, se nós trazermos de volta a palavra de Deus para o centro da nossa vida. Remai de cantaraba xandaramanai. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero agora nesse momento dizer: lembra do teu primeiro amor. Eu quero usar aqui como um matrimônio. Lembra no início do casamento? A minha digníssima esposa está aqui. Eu lembro que quando a gente estava noivo, ela escrevia cartas e cartas para mim. E eu não era muito bom de escrever carta, mas eu escrevia também. Escrevia as cartas para ela, dava presente para ela. É como um matrimônio. No início, nós presenteávamos, nós ali tínhamos aquela comunhão, não que nós não temos mais, mas você lembra no início do casamento, que você queria sempre estar perto, ali, tudo que ia fazer junto com a esposa, ia fazer compra, ia com a esposa, ia trabalhar, ia deixar a esposa no trabalho, queria estar perto. Lembra no início do nosso casamento? E é isto. Aí os anos vai passando, aí você chega do trabalho, né? Já tira a roupa, já vai lá para o sofá, aí a esposa vai para um lado, vai para o outro, e isto não pode acontecer. É dessa forma, a rotina não pode entrar na nossa vida, porque a nossa busca ao Senhor, ela tem que ser diária, o nosso buscar tem que ser contínuo. Por isso que Paulo, quando escreve também a sua epístola a esta igreja, ele vai dizer assim: não embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse encher do Espírito é um ato contínuo. Ele está dizendo contínuo. E o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser contínuo. Ele precisa ser alimentado todo dia. Ele precisa ser alimentado todo instante. E isto como? Com oração, com leitura da Bíblia, com jejum, com uma vida pautada na palavra. E Deus está dizendo: olha, lembra como você era antes, eu quero você de novo daquela forma. Eu quero você de novo daquele jeito. Volta a orar, volta a buscar, volta a ler, volta a jejuar, porque crescemos assim como igreja, e o segredo não mudou, a receita é a mesma, somos nós que muitas das vezes não queremos praticar. Volta, e ele vai dizer assim: lembra-te, pois, onde caístes, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Aleluia, aleluia. Remalabachandaramanai. Remai, pratique as primeiras obras. Pratique as primeiras obras novamente. Eu não te chamei você para ficar sentado.
Eu não te tirei lá do mundo, do charco de lodo do pecado, para você ficar de braços cruzados. E o Espírito Santo ainda falava no meu coração: lembra-te, pois, talvez você adentrou aqui e já sofreu na sua vida alguma decepção, e por causa dessa decepção que você sofreu, você falou: eu não faço mais nada. Mas Jesus está dizendo: olha, eu tenho refrigério para a tua alma nessa noite, e eu quero você de volta. Talvez você sofreu, talvez você teve uma decepção com alguma liderança, talvez você teve alguma decepção aonde você congrega, e você falou no teu coração: eu não faço mais, eu não vou fazer mais, eu vou ficar só sentadinho. Mas Jesus está dizendo: não, eu não te chamei você para ficar de braços cruzados, eu não te chamei você para você ficar parado, eu te chamei você para fazer a minha obra. Eu te dei o dom, eu te capacitei, porque você quer ficar parado? Volta e pratique as primeiras obras. Arrependa-te, porque se você não se arrepender, eu virei outra vez brevemente e tirarei o seu lugar do teu castiçal. Se você não se arrepender, se não tiver aquele profundo amor de volta, se não tiver aquelas primeiras práticas de volta, arrependa-te, pratique as primeiras obras, porque o Senhor teu Deus, é Ele que te capacita, é Ele que te dá força. Meu irmão, minha irmã, olhe somente para o alvo que é Cristo, sempre faça por causa da obra de Cristo, sempre faça por causa do reino de Cristo, porque o homem falha, mas Cristo não falha. O homem pode errar, mas Cristo não erra. Então faça por amor a sua obra, faça por amor ao seu reino. Volta e pratique as primeiras obras. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho 4 minutos, e eu só quero adorar a Deus com louvores. Enquanto eu adoro ao Senhor, eu quero que você comece a meditar e fale com teu Deus: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Toda a igreja. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.
Eu quero voltar a Deus. Se coloque em pé nesse momento. Quero voltar ao início de tudo. Adore ao Senhor. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar. Remarabachandaramanai. Volta ao primeiro amor, volta. Volta a ser apaixonado por Jesus novamente, volta. Jesus, Ele está te esperando, volta ao primeiro amor, volta. A chama não pode apagar. Temos que ser apaixonados por Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Amado Deus e soberano Pai, cuja face nós estamos, Senhor, a Tua palavra foi pregada. Nos ajuda, Senhor, a voltar ao primeiro amor. Senhor, porque eu vejo aqui que tem pessoas que estão se arrependendo neste momento. Eu vejo, Senhor, que tem pessoas aqui que estão dizendo: Senhor, eu quero voltar a praticar as primeiras obras. Oh, rebachandaramanai. Abençoa o teu povo, a tua igreja, fortalece, dá força, dá vigor, para que possamos praticar as primeiras obras e o teu nome ser glorificado para todos sempre. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Glórias a Deus.